Eu quero ler com você apenas uma frase do Pinóquio, que está no capítulo 5, lá pelo meio do capítulo. Não precisa nem você achar, uma frase bem simples. O narrador, que é aquele que conta a história, está dizendo o seguinte: não dá para descrever a alegria da marionete, é preciso sabê-la imaginar. Se você já assistiu o meu vídeo deste mês sobre o Saci, você vai ver que eu já falei lá sobre a imaginação, né? Eu quero falar um pouquinho mais sobre a imaginação, mas de um outro modo. Perceba o que o narrador está nos falando, né? Não dá para descrever a alegria da marionete, é preciso sabê-la imaginar. Basicamente, ele está falando assim: olha, se a gente não conseguir imaginar, a gente não vai saber o que está acontecendo. Parece uma coisa meio estranha, mas nós usamos a nossa imaginação para preencher partes vazias da história a todo momento. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que eu te conte uma história assim. O menino estava andando ao lado do chafariz na praça, caiu dentro do chafariz e depois saiu com dificuldade. Nessa minha história, o garoto se molhou. Provavelmente você vai falar o seguinte: sim, perceba, eu não falei que tem água no chafariz. Eu não falei o garoto se molhou, né? Mas você preenche a história na hora. Quer ver um outro exemplo? O menino estava olhando a janela, pela janela do 15º andar e caiu, né? Pronto, morreu. A não ser que esse menino seja o Superman, morreu. Percebeu? Então, eu não preciso contar para você tintim por tintim do que está acontecendo na história para que você saiba que algumas coisas aconteceu, né? Ou aconteceram. Bom, mas às vezes nem dá para imaginar, nem dá para descrever, ou até daria, mas seriam páginas e páginas e páginas e a coisa ficaria muito chata, né? Então, a gente sempre completa com a imaginação. Para eu ilustrar isso, eu quero ler para você, talvez o começo, se der tempo a história inteira, uma vaca, uma história do Liev Tolstói chamada A Vaca, né? Essa história é baseado numa coisa que realmente aconteceu, baseado em fatos reais, né? Bom, deixa eu ler, depois a gente comenta alguma coisa. E lembre-se, nós estamos lendo essa história, primeiro porque a história é muito boa, e segundo porque nós queremos descobrir o que que é essa história, o que que é isso que eu falei de preencher partes vazias da história, né? Então vamos lá. A viúva Mária vivia com a mãe e 6 filhos. Levavam uma vida pobre, mas, juntando todo o dinheiro que tinham, compraram uma vaca marrom para ter leite para os filhos. Os filhos mais velhos alimentavam a vaca Buriónushka é o nome da vaca, no pasto, e em casa lhe davam os restos de comida. Certo dia, mamãe saiu e o filho mais velho subiu para pegar pão na prateleira. Derrubou um copo e quebrou. Misha, que é o nome do filho, teve medo de que a mãe brigasse com ele. Juntou os cacos do copo, levou para fora e enterrou no monte de estrume. Depois, recolheu os pedacinhos de vidro menores e jogou numa gamela, que é um tipo de bacia. A mãe procurou o copo, perguntou, mas Misha não disse nada e o assunto morreu. No dia seguinte, depois do almoço, a mãe deu para a vaca Buriónushka os restos de comida na gamela e depois viu que a vaca estava estranha. Não comia mais. Começaram a tratar da vaca. Chamaram a velha que curava os bichos. Ela disse: a vaca não vai viver. Tem de matar para tirar a carne. Chamaram os mujiks. Mujiks são os camponeses na Rússia, naquele tempo. Começaram a bater na vaca. As crianças ouviram como Burionushka berrava no pátio. Todas se juntaram na estufa e desataram a chorar. Depois que mataram Burionushka, tiraram o couro e cortaram os pedaços. Acharam um vidro na sua garganta. E entenderam que tinha morrido porque havia engolido um pedaço de vidro junto com a comida.
Quando Misha soube disso, começou a chorar amargamente e confessou para a mãe que tinha quebrado o copo. A mãe não disse nada e também começou a chorar. Disse: nós matamos nossa Burionushka. Agora não temos como comprar outra. Como é que as crianças pequenas vão viver sem leite? Eu vou parar a história aqui para mostrar para você o seguinte: muita coisa aconteceu e se a gente não usar a nossa imaginação, vai ficar estranho. Como que a mãe não vai brigar com o Misha, sendo que o Misha matou a vaca da família? Outra coisa, como que ela diz nós matamos nossa Burionushka? Como assim nós matamos? Foi o Misha. A culpa foi toda do Misha, não foi? E aí, eu deixo essa pergunta para você. Você consegue explicar? Eu vou fazer um exercício. Se você puder fazer exercício, vai ser legal. Pausa o vídeo e tenta dar uma explicação para isso. Bom, espero que você tenha feito. Seguinte, a mãe sabia que Misha amava a vaca muito. Lembra que eram os filhos mais velhos que levavam a vaca no pasto, eles davam o resto de comida em casa. Então, ao ler isso, ao ler como eles tratavam a vaca, a gente fica sabendo que a vaca não era só aquilo que dava leite para a família. A vaca era o bicho de estimação deles, era quase como se fosse um amigo para eles, né? A mãe sabia disso. A mãe sabia também que o Misha tinha. O Misha sabia aquele que matou a vaca, tanto é que ele confessou. Então a mãe sabia o quanto que o Misha iria sofrer, sem precisar de castigo nenhum, né? E porque ela ama o Misha, afinal de contas ela é a mãe dele, ela não tinha sentido nenhum além de tudo dar uma bronca, ok? Quando ela diz nós matamos nossa Burionushka, ela está justamente dizendo isso. Olha, não importa que o Misha fez isso. O importante é o que vai acontecer. Vai acontecer uma coisa muito triste com a família. E perceba, o Misha vai ver os irmãos dele passando fome e ele vai se sentir pior ainda. Você percebeu? Toda essa história, todo esse raciocínio, tudo isso que a mãe pensou, não está escrito aqui na história. Mas eu sei. Como que eu sei? Eu usei a minha imaginação a partir da história. Lembre-se, não é uma imaginação louca. Eu vou imaginar que o Misha é um dragão. Não posso fazer isso, né? Mas eu posso a partir da história, né? Vamos continuar para ver se dá para ir até o fim. Misha começou a chorar mais ainda e não desceu da estufa quando os outros comeram os miolos da vaca. Todo dia ele sonhava que o tio Vassili carregava pelo chifre a cabeça morta de Burionushka, de olhos abertos e com o pescoço vermelho. Desde então, as crianças não tomaram mais leite. Só tinha leite nos dias de festa, quando Mária pedia uma jarra aos vizinhos. Aqui eu quero que você pare e tente imaginar a felicidade das crianças quando, de vez em quando, talvez uma vez a cada 4 meses, eles poderiam tomar uma jarra de leite que um vizinho dava. Eu quero que você tente imaginar o vizinho. Eu quero que você tente imaginar a mãe pedindo para o vizinho. Tudo isso vai deixar a história mais rica para você. Aconteceu que a senhora de terras, dona daquela aldeia, gostou da avó e quis que ela fosse trabalhar de babá com a sua, em sua casa. A velha disse para a filha, lembre-se, era a avó, a mãe e os 6 filhos que moravam junto. Então a velha disse para a filha: agora eu vou ser babá. E você, que Deus a ajude, vai ter de cuidar sozinha das crianças. E eu, se Deus quiser, vou ser babá por 1 ano e vou juntar dinheiro para comprar a vaca por 1 ano. Assim fizeram. A velha foi para a casa da patroa e Mária teve de trabalhar mais ainda para cuidar dos filhos. E os filhos viveram 1 ano inteiro sem leite. Só comiam frutas amassadas e sopa de pão. E começaram a ficar magros e pálidos. Passou 1 ano, a velha voltou para casa e trouxe 20 rublos. Antes da gente continuar, eu quero que você imagine agora esta vó trabalhando. E eu quero que você imagine ela juntando, cada mês ela colocando um pouquinho de dinheiro, sei lá, vai ter um saco ali, ou uma gaveta que ela colocava. E eu quero que você imagine as crianças pensando, olha, falta 10 meses,
Faltam 10 meses para minha avó voltar e comprar uma vaca. 5 meses, 3 meses. Imagine, como que as crianças viviam nesse tempo. Imagine também as crianças ficando cada vez mais magras. Imagine como que o Misha estava se sentindo ao ver tudo isso. Então a avózinha voltou. Pronto, filhinha, disse ela. Agora vamos comprar uma vaca. Mária se alegrou, todas as crianças se alegraram. Mária e a velha foram à feira comprar uma vaca. Pediram que a vizinha ficasse com as crianças e pediram ao tio Zacar, seu vizinho, que fosse com elas para escolher a vaca. Rezaram e foram à cidade. Eu quero que você imagine esta oração. O que eles pediram para Deus? Deus abençoa que nós possamos comprar uma boa vaca. Imagine essa oração. As crianças comeram e saíram à rua para ver se estavam trazendo a vaca. As crianças começaram a pensar como seria a vaca, preta ou marrom. Conversaram sobre como iriam alimentar a vaca. Esperaram um dia inteiro. Eu quero que você se imagine uma das crianças, né? Essa vaca não chega. Será que vai vir a vaca? Será que vai ter leite novamente? Lembre-se que você está com muita fome. Esperaram um dia inteiro. Andaram uma versta é um pouquinho mais que 1 quilômetro, para receber a vaca. Já estavam entardecendo, voltaram para casa. De repente viram, pela rua, numa carroça, vinha a avó, e junto às rodas traseiras vinha uma vaca malhada, amarrada pelo chifre, e atrás vinha a mãe, tangendo com uma varinha. As crianças saíram correndo, ficaram observando a vaca, levaram pão, capim, começaram a alimentar. A mãe entrou na isbá, que é a casa do camponês russo, trocou de roupa e saiu com um pano e um balde. Sentou ao lado da vaca, limpou as tetas. Bênção de Deus. Como o leite esguichava das tetas para dentro do balde e chiava embaixo dos dedos da mãe. Agora eu quero que você se imagine com toda aquela fome, toda aquela vontade de tomar o leite, esperando, olhando, escutando o barulho do leite no balde. A mãe encheu metade do balde, levou para dentro e deu para os filhos uma jarra de leite do jantar. E por último, eu quero que você imagine a vida dessas crianças. Eles não vão ficar na mordomia, correto? Agora vai ficar um pouquinho melhor, né? Use um tempinho para você imaginar isso também.